Olá, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um. Esta semana nós estamos ainda no subtema casamento e os desafios da vida a dois. E o que nós vamos tratar hoje é submissão e liderança na prática. A base bíblica é de Efésios capítulo 5, versículo 22 a 23 e depois o versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Meus irmãos, poucas palavras sofrem tanto com distorções culturais e abusos interpretativos quanto submissão e liderança. Infelizmente, marcas do pecado e do autoritarismo egoísta fizeram com que esses conceitos bíblicos fossem usados por vezes como ferramentas de controle legalista e dominação. Na teologia, porém, compreendemos que o desenho de Deus para o lar não estabelece uma hierarquia de dignidade, valor ou superioridade de um sobre o outro. Homem e mulher foram criados igualmente à imagem e semelhança do Criador. Portanto, a liderança masculina e a submissão feminina na aliança matrimonial devem ser vividas de forma não hierárquica em termos de valor, funcionando como um arranjo voluntário de ordem e profunda reciprocidade. No original grego bíblico, a submissão aponta para um ato voluntário de amor, onde a esposa escolhe alinhar-se sob uma cobertura de cuidado. Essa resposta amorosa da esposa encontra perfeito eco no chamado bíblico para a liderança do homem. Conforme Efésios capítulo 5, versículo 28 nos lembra, o marido deve amar a sua esposa como ao seu próprio corpo, ou seja, cuidar dela é cuidar de si mesmo. A liderança do lar não é um privilégio de senhorio ou um direito de mandar, mas uma solene vocação ao sacrifício, à proteção e ao serviço. Quando o marido lidera com a mansidão de Cristo, despojando-se do orgulho para servir e proteger, a submissão deixa de ser um fardo imposto e passa a ser uma resposta natural em um ambiente de total segurança e respeito mútuo. Não se trata de uma pirâmide de poder, mas de dois corpos unidos que se movem em harmonia para refletir o Evangelho. A pergunta, então, para debate é: se a Bíblia ensina que o marido deve amar a esposa como ao seu próprio corpo, rejeitando o autoritarismo, porque ainda é comum confundirmos a liderança masculina com uma hierarquia de opressões e superioridade. Como solução e direcionamento, meus irmãos, esta é uma pergunta profunda e necessária para a saúde da igreja. Confusão entre a liderança bíblica e a opressão hierárquica é uma realidade dolorosa e ela acontece por alguns motivos fundamentais que passam pela nossa natureza humana, por heranças culturais e por incompreensão do Evangelho. Em primeiro lugar, são os efeitos da queda, lá de Gênesis capítulo 3. O motivo primário é a entrada do pecado no mundo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 16, a Bíblia nos mostra que uma das consequências trágicas da queda foi a distorção do design original do casamento. A tendência natural do homem pecador passou a ser o domínio autoritário. Ele te governará. E a da mulher passou a ser resistência ou a manipulação. Sem a graça transformadora de Cristo, o coração do homem inclina-se a confundir liderança com controle
e com privilégio, usando sua posição para inflar o próprio ego em vez de servir o lar. Em segundo lugar, a mistura com o machismo cultural. Ao longo da história humana, estruturas sociais baseadas na força, na intimidação e na desigualdade moldaram o comportamento masculino. Infelizmente, em vez de a igreja transformar a cultura, muitas vezes a cultura secular invadiu a igreja. Homens trazem o machismo do mundo para dentro da casa e tentam disfarçá-lo com um selo de aprovação bíblica, usando termos como chefe ou cabeça, para justificar a falta de diálogo, a grosseria e o egoísmo. Em terceiro lugar, é a leitura isolada e legalista do texto. A interpretação legalista das Escrituras tende a isolar versículos de seu contexto vital. É comum ver homens que cobram com veemência o versículo 22, as mulheres sejam submissas, mas ignoram completamente o versículo 21, que serve de introdução para o bloco que diz o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Quando isolamos a submissão da esposa do chamado ao amor sacrificial do marido, transformamos uma dança de graça mútua em uma pirâmide de poder e opressão. Em quarto lugar, a insegurança e medo de perder o controle. A verdadeira liderança bíblica exige maturidade, escuta, vulnerabilidade e mansidão. Liderar como Cristo dá trabalho e exige que o homem admita suas próprias fraquezas. Por imaturidade espiritual ou medo de perder o controle das situações, muitos homens agarram-se ao autoritarismo como uma armadura. É mais fácil impor uma decisão pelo grito ou pela imposição arbitrária do que conquistar o respeito e a admiração da esposa através da santidade, do amor e do serviço diário. Então, o diagnóstico do Evangelho é: na cruz, Jesus destruiu a lógica humana de poder. O Rei do universo não oprimiu ninguém. Ele se esvaziou, lavou os pés dos discípulos e deu a sua vida por sua noiva, a igreja. Portanto, onde há opressão, medo ou superioridade, não há liderança bíblica. A liderança que limita a Cristo não rebaixa a esposa. Pelo contrário, ela a promove, protege e valoriza, compreendendo que ferir a esposa é, em última análise, ferir ao seu próprio corpo. O remédio contra as distorções do autoritarismo e da resistência é o arrependimento diário e o olhar fixo na cruz. O casal precisa internalizar que a liderança e a submissão bíblica operam na esfera das funções da ordem, nunca na anulação da dignidade. O marido deve buscar a sabedoria do alto para exercer uma liderança que promove, ouve e cuida, enquanto a esposa encontra na suficiência de Deus a liberdade para cooperar com o pastoreio do lar, construindo uma parceria saudável e transparente. Então, meus irmãos, como conclusão, orem juntos em um momento de entrega mútua. O marido pedindo perdão pelas vezes em que não refletiu o amor cuidadoso e protetor de Cristo, e a esposa orando e pedindo sabedoria para encorajar e caminhar lado a lado com o marido em sua liderança espiritual. Deus abençoe a todos com essa palavra.